Já estamos de volta com o terceiro bloco do Conexões e agora você vai conferir mais duas perguntas ao candidato professor Pantaleão. Bom, a pergunta sorteada por ele no primeiro bloco do programa foi meio ambiente. Bom, e a pergunta sobre meio ambiente, professor, é: a ocupação desordenada do município tem causado sérios problemas ambientais, como a devastação de árvores nativas e também o comprometimento de rios e nascentes. O meio ambiente é tocado no seu plano de governo? O que o senhor pretende fazer para conciliar as atividades econômicas e o meio ambiente? Um dos maiores professores do estado de Goiás, professor emérito, professor aposentado pela Universidade Federal, uma figura fantástica chamada Arthur Rios, tem levantado em seus artigos nos jornais, né, essa questão de que o plano diretor não vem sendo respeitado. De 2007 para cá ele foi criado com a participação da sociedade. E o executivo não vem respeitando. Veja que não sou eu que estou fazendo aqui um discurso de campanha eleitoral, é uma autoridade no assunto, o grande mestre Arthur Rios. Ele deixa bem claro: o meio ambiente, a cidade desordenada, ocupada de uma maneira escandalosa pela especulação, está trazendo para Goiânia o que você está vivendo. Vamos dar um exemplo aqui simples. Ao lado aqui, eles vão construir um shopping ali e a Universidade Federal já deu o seu parecer. Não se pode fazer isso porque vai acabar com o rio Caveirinha, que vai virar o quê? Vai virar um areião. Você tem aqui ao lado, do Goiânia 2, aquilo ali foi tudo condenado, o Ministério Público condenou e na escalada da noite eles estão construindo ainda. Então, veja bem, não há um respeito. Quando se fala em meio ambiente, nos anos 70 falar em meio ambiente, né, era coisa de quê? Era coisa que não tinha gente que falar. Hoje estamos aí vivendo a catástrofe do meio ambiente. Você só tem uma maneira de coibir essa tragédia. Primeiro, punir com rigor todos aqueles que desrespeitam através das imobiliárias, dos projetos que são projetos para meia dúzia de grandes especuladores. Segundo, há uma preocupação de fiscalização e não só fiscalizar como punir, como também educar a população. Olha, não se tem sociedade organizada, não se tem povo adiantado sem uma educação. Isso você começa lá na base, lá no primeiros passos do aluno dentro da escola, até o seu curso superior, até a sua maneira de estabelecer a sua relação com a sociedade. O meio ambiente em Goiânia está sendo desrespeitado em todo sentido. Agora, o poder público tem feito o quê? Nada. O poder público não tem coragem de confrontar com as grandes imobiliárias. Por quê? Porque recebe dinheiro das imobiliárias para as campanhas eleitorais. Essa história de falar que agora as empresas estão com medo de dar dinheiro para a campanha é balela. Você pega aí a prestação de contas, tem gente que já gastou bilhões e bilhões aí fazendo campanha e comprando voto aí. Aqui mesmo, perto de Itatiaia, tem muito candidato a vereador comprando voto aí com empreiteira. Isso é para baixo. Então, na verdade, o meio ambiente é a vida. A vida, ela só tem sentido à medida que você respeita e preserva. Um outro detalhe interessante: os parques que são criados, né, Flamboyant e outros, muito bonito, muito belos, como que você tem perto do campus, mas em roda, em volta, tem o quê? Grandes prédios. Para atender quem? As imobiliárias. Ora, se você vai dar condição de vida para a população, por que não se chama a população para saber qual a sua condição de sobrevivência desse processo? E um outro aspecto muito interessante que precisa ser denunciado abertamente é que quando se fez o plano diretor em 2007, foram chamadas todas as instituições, inclusive aqui a Universidade Federal participou ativamente. O plano está sendo desrespeitado. O prefeito está anunciando que precisa melhorar o plano e atualizá-lo. Mas lá no próprio plano está dizendo que ele tem que chamar a comunidade a participar. Isso parece que não vai ser feito, né? Porque pelo programa de televisão dele, ele já está eleito, então ele já está, todo mundo vai obedecer o que ele vai fazer daqui a daqui. Aliás, a propaganda dele é boa, porque eu vou fazer. Isso já está feito, né? Então esse é o problema maior. O meio ambiente é uma questão de educação. Se você não educa a sociedade, você tem um desrespeito. Um detalhe que agora mesmo a imprensa divulgou: o que está se matando de animais. Outro dia nós fizemos uma denúncia pelo nosso programa eleitoral, que é o espaço que a gente tem, com relação à matança de gatos e cachorros em Goiânia. Porque, na verdade, você não tem, pela prefeitura, o órgão que teria que cuidar disso, não cuida. Bom, professor, nós vamos para a última pergunta. O tema escolhido pelo senhor no primeiro bloco foi saúde. Bom, para muitos analistas, a saúde pública é um dos principais gargalos em Goiânia. O que o senhor deve fazer, caso eleito, para melhorar as condições de trabalho dos servidores e também o atendimento à população goiana? Vamos por etapa. O orçamento prevê um gasto de Goiânia 15% para a saúde.
o prefeito está se vangloriando de estar gastando 23%. Se você, como uma jornalista competente que é, e evidentemente vive isso o dia todo, ficar 10 minutos diante dos programas de televisão, todos os canais de Goiânia, inclusive aqui de vocês, você vai ficar perplexo o que está acontecendo na saúde de Goiânia. Não é candidato, está falando, você sai daqui e vai agora mesmo, HDT, Hospital das Clínicas, na maternidade Dona Iris, que é uma propaganda bonita, resolveu tudo. O problema é o seguinte, vamos por etapa. O Brasil é exemplo, por exemplo, ficou bom, né? O Drummond de Andrade ia ficar com inveja agora. Agora preste bem atenção, o Brasil tem um exemplo bonito de combate à AIDS, todo mundo sabe disso, né? E já acabamos com várias situações de doenças aqui no Brasil. Mas o orçamento da União, desde o governo Collor até a presidente da República, Dilma Rousseff, o que ocorre desde lá até aqui é uma corrupção deslavada. Você pode observar, volto a insistir, como uma boa jornalista e bem informada, uma excelente e competente jornalista, que toda denúncia de corrupção sai do Ministério da Saúde. Toda denúncia de corrupção sai da Secretaria de Saúde. Até aqui em Goiânia, o Ministério Público está questionando tudo que está acontecendo. Aí você pergunta, mas isso aí é um problema histórico no Brasil. É. O que você pode fazer? Primeiro, prestar conta do orçamento que é gastado. Segundo, há um aspecto grave que o governo municipal, que é do mesmo partido da Dilma Rousseff, não tenha coragem política de bater a mão na mesa, não bater a mão na mesa como Hitler, né? Não, bater a mão na mesa no sentido simbólico, né? Falar, mas cadê o dinheiro que o governo federal tem que passar para o município? Não passou? E o governo estadual, cadê o dinheiro que ele tem que passar para o município? Não passou? Você está vendo aí pela imprensa, o secretário municipal de saúde, Elias Rassi, e o secretário Antônio Faleiros, que agora voltou, né, saiu e voltou através de uma liminar, mas eles estão sempre brigando pela imprensa para saber por que não passou dinheiro para o outro, enquanto o povo está morrendo nas filas, correto? Então, não tem coragem política de falar o que Goiânia tem que receber, porque a federação no Brasil é uma piada, isso aqui não existe. Federação, desde 1891, pela Constituição até hoje, é uma grande bobagem. O tributo aqui é para atender meia dúzia de estados ricos. E os municípios pegaram os pires e ir atrás da presidente da República. Essa é blá, blá, blá. Então, a questão é o seguinte, como é que você vai valorizar a saúde com uma preocupação com os funcionários? Na nossa gestão, a saúde passa a ser prioridade à medida que você valoriza os funcionários, qualifica os funcionários. Estabelece o secretário de saúde vai ser eleito pelos funcionários da Secretaria de Saúde. Os chefes também serão escolhidos. Agora, os cargos comissionados serão drasticamente diminuídos. Nós não vamos fazer de secretarias currais eleitorais como vem sendo feito agora. Aí você discute saúde, porque saúde é vida. Se saúde é vida, você tem que discutir isso abertamente. O orçamento, o que tem que se fazer, tem que se qualificar, tem que gastar. Agora, fazer propaganda que eu vou fazer 80 CIMEIs, que eu vou fazer 100 hospitais, que a maternidade Dona Iris está funcionando. Peraí, isso aí é muito bonito na televisão, mas para quem vive a realidade é outra história. Um detalhe que é bom salientar aqui é o prefeito é médico, professor aqui da Universidade Federal, aliás, um excelente professor, um bom médico, mas com todo respeito e amizade que eu tenho por ele, mas está muito ruim como prefeito, porque ele faz uma cópia do ex-prefeito, não tem coragem de assumir a sua própria cópia. Ele tem que falar não a esse esquema da corrupção na saúde. Essa é a grande questão. Acabou com a corrupção, você resolve um punhado de problema. Bom, professor, e nós vamos dar um pequeno intervalo agora, porque no próximo bloco você confere uma fala aberta do candidato, que vai falar mais sobre o plano de governo. Não saia daí, o Conexões volta em instantes.